Fala, povo! Boa noite. Estamos aqui mais um dia. E se você que está vendo isso não está entendendo nada, eu te convido a permanecer aí, que hoje nós temos um convidado diferente. Daqui a pouco ele estará aqui. Bora! Vem! Eu! Fala! É nóis! Pra quem não conhece, esse é o Anderson. Esse E de chinelo. de chinelo, calção. Nós tivemos hoje um imprevisto na agenda dos nossos entrevistados, nossos convidados. E para não deixar vocês sem esse bate-papo de Jesus, o Anderson resolveu trocar uma ideia, falar um pouco da vida dele, um pouco sobre o que ele está vivendo e o que ele está pregando através de um projeto que ele já iniciou. Ele já iniciou, não. Já. Você colocou, não, é que você colocou em prática, mas tu já tem ele em mente há quantos anos? Tem um tempinho, né? Não, já tem, cara, uns 4, 5 anos esse projeto aí na cabeça. O projeto, para quem não conhece, também chama Porta Estreita. Na realidade, esse Porta Estreito veio desse projeto dele. Então, é bem bacana e hoje nós vamos conhecer um pouco dessa joia rara. Ô, conta pra quem não te conhece e pra quem tá assistindo aqui no estúdio também. Quem é o Anderson? Por que Jesus? De onde é que tu veio, cara? Como é que tu... Por quê? É bom que esse testemunho é legal, porque eu sempre quis usar essa frase. Eu sou um ex-nada, né? Nunca usei droga, apesar que o pessoal achar que eu uso, né? Quem conhece Né? acha que... Quem pensa, acha que sim, né? Mas não, nunca usei droga, vim de uma família tradicional, infelizmente, né? Um lar disfuncional, como grande parte das pessoas com quem a gente tem convivência, né? Fui órfão de pai vivo, tinha o pai dentro de casa, mas, tipo assim, não era um pai presente, ele tava ali, supria as necessidades do lar e era isso. E por que ele era... Por que tu sentia essa falta de trabalho, alguma coisa? Ele tinha essa consciência com o pai? Não porque é aquela história, né, cara? Depois que tu vai amadurecendo na fé, tu começa a entender que o teu pai, ele vai dar aquilo que ele recebeu, né? Uhum. Então, tipo assim, o meu pai não teve um pai presente, ele era o caçula e tudo mais, e ele teve uma mágoa muito grande porque a minha avó, quando ela descobriu uma traição do meu avô, e meu pai era o mais novo, saiu de casa e abandonou ele. Meu pai amava muito a minha avó, ele não entendeu aquele movimento, ele guardou muita raiva daquilo. Então, pra ele, família nunca foi uma coisa boa, né? E eu não culpo ele, né? Tanto que assim, ó, eu agradeço muito a Deus, porque no meu tempo de conversão, meu pai ele faleceu com 66 anos, né? De câncer. Foi uma batalha durante 2 anos e meio. E ele veio a óbito 2 dias antes do lockdown, em 2020. E ele foi a última pessoa velada antes do lockdown. Então Deus foi bondoso até nesse ponto. E um dia antes eu tava lá na casa da minha mãe e eu orei com meu pai, eu perdoei ele, né? E, cara, ele partiu em paz na madrugada seguinte, né? 5 horas da manhã do outro dia, né? E eu já tinha um entendimento, tentava conversar com meu pai em vários momentos, mas ele era muito fechado, só que naquele momento ele tava muito receptivo, sabe, pra receber. Apesar que ele tava lá deitado, escutando, ele caiu no sono enquanto eu conversei com ele, mas ele foi em paz, sabe? Descansou mesmo. Descansou, cara. Tanto que, assim, a partida do meu pai, até comentei isso num outro podcast que a gente gravou. A gente tava junto aqui, não lembro com quem foi agora. Acho que foi o pastor Léo. Não vou lembrar. Não lembro. Mas o meu pai, tipo assim, no dia da partida dele, ele chamou a minha mãe no quarto, porque ele sabia que ele ia morrer. Minha mãe conta, né? E ele pediu pra ela cantar uma música pra ele. Ele chamou ela e falou assim, canta uma música pra mim. Ela começou a cantar. Ele olhou pra ela e falou assim, eu te amo e eu quero que tu me perdoe. E quando ele acabou de falar, ela perdoou ele, ele partiu em paz. Entende? Foi... Cara, no momento final, sabe aquela história? Assim, cara, no momento final ele entregou e foi assim, tranquilo. E foi uma batalha muito intensa, né? Porque o câncer dele foi um câncer muito agressivo, foi câncer no pâncreas, já tava nos ossos, não tinha... É só um milagre mesmo. Fazer. Não tinha. A gente orava muito, né, cara? Mas, né, enfim, guardou muita mágoa, aquela história, né? Não tem, cara. Tu também busca, né, o teu próprio mal. Mas, enfim, a gente tava falando ali de casa e, tipo assim, eu teria tudo pra ter me perdido no mundo. Isso é um fato. Porque, assim, ó, eu não tinha dentro de casa uma figura paterna que cuidasse de mim, uma figura paterna que fosse um exemplo claro. Graças ao bom Deus que eu tinha um padrinho, que era o Hilário, né, marido da minha madrinha, a Bina.
A Bina é viva ainda, o Hilário faleceu há muitos anos, só que era uma pessoa assim, um exemplo de homem pra mim, um cara muito íntegro, muito bondoso, muito honesto, muito humilde. Eu tinha ele como um referencial até naquele ponto, sabe? E eu acredito que ele, pela graça de Deus, foi um balizador pra não ir pro mundo, cara, porque eu poderia ter buscado amizades ruins, eu poderia ter ido pra baladas, eu poderia ter me entregado à bebida e nunca fui disso. Eu era, cara, um nerd de computador, eu ficava em casa vendo mangá online, anime, ouvindo música, baixando música quando dava, e era isso que eu fazia no final de semana, cara. Nunca dei trabalho pra mãe e pai em questão assim, onde é que o Anderson tá se envolvendo com mais pessoas. Na minha vida inteira, minha adolescência toda, cara, eu fui, cara, pra balada 2 vezes. Uau. 2, assim, ó. Eu fui beber depois que eu casei. Ah, eu entendo. Né? Josi, desculpa aí. Ela vai assistir. Eu fui beber depois que casei por causa da minha mulher mesmo. Porque aí ela falou, cara, golinho da amizade, golinho da amizade, golinho da amizade. Má influência, hein, Josi? Só que assim também, ó, nunca fui alcoólatra. Meu pai era alcoólatra. Entende? Chegava em casa assim, extremamente bêbado todo dia. Eu escutava meu pai vomitando no banheiro pra ir dormir, pra não acordar com ressaca. Sabe? A minha mãe, tipo assim, fumou uma vida inteira. Dentro de casa, assim, meu despertador de manhã era meu pai brigando com a minha mãe, às vezes batendo nela, eu indo na frente, apanhando junto. Meu contexto de vida foi esse. Só que assim, eu vejo um cuidado do Espírito Santo em todo o tempo, porque, cara, se a gente pegar por base... Quantas pessoas a gente já entrevistou aqui, Bernard, que tiveram um lar disfuncional tal qual foi o meu, ou até pior, por exemplo, pastor Marcelo, semana passada, cara, e foram completamente pro mundo. Pra contramão, se perderam. E eu, num determinado momento, eu comecei a sentir um vazio existencial muito grande. Eu queria entender que tinha algo melhor. Eu venho de berço católico, né? E quando que tu busca? Porque eu sei, né? Estamos batendo um papo aqui, eu já conheço um pouco da tua história, mas eu sei que tu virou no mundo buscando resposta, né? Sim, eu sempre fui muito curioso. Só que assim, o meu primeiro contato, tá? Com alguma coisa espiritual maior, depois da Igreja Católica, foi o Evangelho de Cristo, na Calvário. No meu primeiro relacionamento, que eu namorei durante 5 anos, né? Então ali, tipo assim, a gente, cara, adolescente, sabe? Aquele primeiro amor, paixonite, e o negócio que, cara, te entrega assim de cabeça e vê que não é aquilo, como todo mundo já passou. Uhum. Eu falei, cara, tem uma coisa errada, cara, aquele amor que eu sentia, eu não sinto mais, que era a paixão que passou, e eu precisava me preencher com uma coisa. Eu comecei pra Calvário, pra entender o que era aquele vazio. Uhum. E ali eu comecei a ir nos cultos do pastor Namur, né? Comecei a gostar. Ia sozinho, né? Uhum. Minha primeira namorada não gostava. Também não acompanhou. E comecei a ir lá, cara, enfim, entender um pouquinho mais de Deus, só que eu não tive um encontro real, uma coisa assim que, uau, né, pô, me tocou, mudou a minha vida, mas achei bem bacana aquela sistemática, aquela forma de conduzir o culto, pra quem veio da Igreja Católica, Sim. né, um adolescente achava aquilo muito chato, né, nada contra, né, quem segue, tudo certo, aquela homilia, aquela estrutura como é, mas eu achava muito maçante. Pô, eu vou pra uma igreja onde tem, pô, uma porrada de jovens, tem banda, tem bateria, guitarra, louvor. Pô, que negócio legal, cara. Não imaginava que era assim. Meu pai era muito contra, sabe? Tipo assim, foi pra igreja evangélica, vão roubar todo o teu dinheiro. Tinha esse estigma também. Sim. Só que eu, assim, o revoltado, entre aspas, não, vou lá ver o que é. E, cara, eu comecei a gostar. Daí, início, eu conheci a Josi lá, a gente foi batizado nas águas na Calvário. Que legal. Né? Lá dentro. E começamos a se aprofundar naquilo, só que daí é isso que tu falasse ali, cara. Procurasse coisas em vários lugares. Realmente eu procurei. Por quê? Porque eu não tive até naquele momento um encontro real com Deus. Ok? Uhum. Então, como eu era muito curioso, eu queria buscar coisas que fossem mais palpáveis dentro da área espiritual. Entende? Daí, tipo assim, uma vez por um convite de um amigo nosso, já tava com a Josi, a gente foi num centro espírita, mas foi uma vez só, porque eu também achei muito chato. Né? Eu queria um negócio que fosse mais ativo. Daí o que aconteceu? Eu fui pra área de xamanismo, fui lá, usei rapé, tomei ayahuasca. Daí era uma coisa que era mais palpável pra mim, porque, tem essa divindade aqui, pô, mas tinha uma estátua dela, tu conseguia ver, tu conseguia tocar, tinha um ritual que se desenvolvia num metodismo, assim, extremamente organizado, e era muito bacana, porque tinha música, tinha som, era algo mais sensorial, sabe? Era realmente mais palpável. Eu queria entender como é que era aquele meio, por curiosidade, comecei a me envolver com isso. Dali fui pra Umbanda,
Me aprofundei também em ver questão de, cara, o que é bater cabeça, né? Que é receber espírito no teu próprio corpo. Cara, eu recebi espírito no meu corpo, uma loucura. É tu te ver de fora falando com outra pessoa, mas não é tu. Olha que doido isso, cara. Porque era uma coisa que era mais palpável. E já conhecia o evangelho, mas não tinha aquele encontro real, entende? Na maçonaria também já fiz parte, fui convidado e achava muito legal na época, porque, pô, era status pra mim. Cara, me dizer maçom era, pô, o cara é maçom, né? Eu tá em outro nível da sociedade. Entende? E você é um ex-maçom. Sim. E vocês podem falar, assim, pra quem não falar o que acontece lá, mas tipo assim, não existe uma punição, algo assim? Cara, antigamente sim, mas hoje eu digo, eu tenho assim, ó, eu tenho um conhecido meu que é, alguns, né? Que é, por exemplo, o grau 33 da maçonaria, que é o ápice da maçonaria. E ele mesmo fala pra mim, ele já abriu algumas lojas, já conduziu alguns ritos em vários lugares, e ele mesmo fala pra mim, cara, a maçonaria deixou muito tempo de ser uma sociedade secreta pra se tornar discreta. Hoje tem maçom que tem adesivo no carro. Se tu andar por Brusque, tu vai ver. Daí tu vai saber quem é maçom. Tipo assim, o pessoal não fica mais escondendo, só não se fala o que acontece lá dentro, né? Mas tipo, tem todos os seus graus e tudo mais. Eu saí muito cedo, né? Porque daí tu vai sendo convencido do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo. Porque ele vem até ti, ele começa a se revelar. E ele começa a falar contigo. E isso aconteceu muito comigo. Só que assim, ó, eu tenho 34 hoje. E agora com 34 anos, bem que falasse da Porta Estreita, que é esse ministério que Deus me confiou. E hoje eu botei efetivamente para rodar, né? Que aconteceu a primeira imersão agora no dia 22 de fevereiro. Cara, eu tive uma clareza do que é o evangelho e do que é Deus que na minha vida inteira eu não tive. Porque assim, ó, quando tu vai ministrar alguma coisa, tu és muito mais ministrado do que as pessoas que efetivamente estão lá. Porque tu aprende muito mais quando tu ensina do que só quem tá lá sentado ouvindo, sabe? E isso, cara, mexeu muito comigo. Eu comecei a entender algumas coisas e entender a importância do quanto a gente se posicionar para resgatar pessoas. Porque assim, ó, todo cristão, ele tem um propósito definido antes da fundação do mundo. E ele é um único propósito. Não é eu tenho o meu, tu tem o teu, o Cauã que tá aqui hoje conosco tem o dele. Não, existe um propósito definido para toda a humanidade. Esse propósito está na Bíblia. Ele está elencado lá em vários livros. Desde o Êxodo, Deus fala em propósito. E ele deixa muito claro. Eu até separei o versículo aqui, um dos versículos mais antigos que fala sobre propósito, que está em Êxodo. Deixa eu só achar aqui na Bíblia para falar para vocês. Liga o Wi-Fi. Então, Êxodo 9, 15 e 16. Deus fala assim, ó, para Moisés e para o povo. Porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e o seu povo com uma praga que teria eliminado vocês da terra. Porque o povo estava murmurando muito no deserto, né? sim. Aquela história toda. Mas eu mantive em pé exatamente com este propósito: mostrar a você o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Desde o Êxodo, Deus fala isso para o ser humano, que o nome dele vai ser proclamado em toda a terra para todas as pessoas. E daí a gente, quando vai lá para o versículo mais famoso, que inclusive o Fábio falou para a gente aquele dia na questão do discipulado e deu uma aula sobre isso, que é Marcos 16, 15, é ir de pregar o evangelho a toda criatura, para que o nome de Deus seja proclamado em toda a terra. Então esse é o propósito que o ser humano hoje está aí para cumprir. Duas respostas que a gente busca dar para as pessoas dentro da imersão da Porta Estreita, dentro desse ministério é, primeiro, quem eu sou e qual que é o meu propósito. Se tu conseguir responder essas duas perguntas, tu tens tudo aquilo que tu precisa para exercer com excelência aquilo que Deus quer para a tua vida. Porque as duas perguntas que sempre botam as pessoas em xeque é quem tu és e por que tu estás aqui. E a gente busca essa resposta no mundo. Na questão da secularidade. E quando a gente busca no mundo, existem muitos caminhos que vão te trazer várias respostas diferentes. Então, tens que buscar uma resposta que ela seja o quê? Absoluta. Isso só está na Bíblia. Não tem outro lugar. O mundo vai te entregar várias respostas, porque tu pode dizer assim, ó, eu sou um empresário muito bem sucedido e meu propósito é ganhar muito dinheiro. Ok? Eu sou um influencer muito bem sucedido, onde o meu objetivo é alcançar o maior número de seguidores possíveis. É um outro tipo de propósito.
Só que olha o quão isso é vago, quanto isso é efêmero e passageiro. Se esse empresário, numa crise, perder tudo, isso significa que o propósito da vida dele acabou? E a vida dele acabou ali? Então ele se mata, né? Porque daí perdeu todo o propósito, sentido de vida e aquilo que ele é. Então daí a gente tem que buscar um sentido que ele seja absoluto e permanente, que vá muito além daquilo que é transitório, que é o mundo. Porque existe uma batalha, tá? Invisível, que é travada todos os dias desde o início da humanidade. Que a gente fala que é uma batalha pelas almas, né? Mas como é que essa batalha se desenrola? Essa batalha, na verdade, é uma batalha pelo quê? Pela deturpação da identidade original de cada ser humano. Essa batalha que é travada eras e eras e vai ser travada até o fim do mundo. Até quando Jesus voltar. Porque o interesse do diabo é desconstruir a identidade verdadeira de todo ser humano. Antes de eu te conhecer como Bernard, como marido da Mai, como hoje um profissional da área de financiamento, né? Financiamento de carro. Financiamento de carro, como um funcionário da RT, como um membro da ação social, tu tens uma identidade que é estabelecida antes de tudo, que é filho. Certo? Antes de tu te conhecer como gente, tu era filho de alguém. Vamos falar do contexto secular, né? Do mundo. Certo. Tu era filho de alguém. Perfeito? Quando tu tá dentro da tua casa, tu tens um pai e uma mãe lá cuidando de ti. Cara, tu não tem medo de nada, tu não te preocupa se vai ter comida, se vai ter água, se tu vai ter o que vestir, que é o que fala em Mateus 6,33. Buscar e render a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas. Todas essas coisas é o que tá no contexto, né? Comer, beber e vestir. Ok? E em Mateus 6,24, se eu não me engano, fala assim, ó, que o pai de vocês não vai deixar faltar nada. Estás abrindo ali? Sim. 6,24, acho que é. Deixa eu ver. Abre aqui pra te ajudar. É nessa pegada ali que ele fala sobre a dependência, né? Da dependência. Não é o 24, mas ele fala... É ali. Mateus 6,32. Porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Aqui fala então, né? Pois os pagãos, né, na minha tradução, é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Tipo, Deus é o Pai Celestial, Pai absoluto, que nunca vai deixar que o básico falte. O paralelo que eu quero traçar é justamente esse, porque o que ocorre? Quando tu tá na tua casa, tens o teu pai ali, a tua mãe, por mais disfuncional que seja o lar, meu lar era disfuncional, ok? Só que eu era filho, eu tinha essa identidade estabelecida em mim, como filho. E eu sabia assim, por mais que o meu lar fosse disfuncional, cara, não ia faltar na minha casa comida, não ia faltar o que beber e não ia faltar o que vestir. Eu ia ter essa provisão. Nunca tive ansiedade, preocupação e medo ainda na minha casa. Tu tinha essa certeza? Absoluta. Certo. Porque, na verdade, eu nem precisava me preocupar com essa certeza, porque era uma fé inerente, entendesse? Fazia parte de mim. Tipo assim, eu tenho uma família, a minha família me sustenta. Eu tenho um pai e uma mãe, não vai faltar dentro da minha casa. Ok? A situação é, quando tu vai pro mundo e tu começa a buscar um sentido no mundo, aí o problema começa. Porque daí quando tu vai pro mundo, o mundo começa a fazer o quê? Ele começa a alimentar o teu eu, o teu ego. E o eu e o ego, ele é contra Deus. Porque a noção do eu e do ego é onde está o grande problema. Isso é tão real que se tu pegar o livro de Obadias, que tem um único capítulo, certo? Foi levantado um profeta para trazer condenação sobre Edom. Edom é o outro nome de Esaú, certo? Jacó virou Israel e Esaú virou Edom. Quando Obadias é levantado contra Edom, o que ele fala? Ele vai lá e leva a palavra de Deus, certo? No profeta ele conduz a palavra de Deus. Deus falava através do profeta. Ele fala assim, ó, por mais que tu faça o teu ninho como a águia no alto do monte, eu vou te derrubar dali. Não importa o quão fortificada seja a tua cidade, quão privilegiada ela esteja, porque Edom ela estava cheia de orgulho. Edom é uma cidade que quando o povo de Israel estava passando pelo deserto, eles queriam passar por dentro do território de Edom. E não foi permitido, inclusive os edomitas atacaram Israel nessa passagem, que não queria que eles passassem por ali. Então eles eram povos irmãos, porque Esaú e Israel, Jacó, irmãos, né? Que vieram ali descendentes de Isaac. E eles não puderam passar, porque os edomitas não permitiram. Então Deus trouxe uma condenação depois sobre Edom.
E Edom, quando tu vais trazer para um contexto não, quando tu vais analisar a palavra Edom, ela vem da essência de Adão, que é humanidade. E Deus, qual que é o exemplo que Deus traz sobre Edom para nós e por que esse livro está na Bíblia? Ele diz assim, ó, os orgulhosos, por mais altivos que sejam, por mais elevados que estejam, quanto mais tu buscar o teu ego, o teu orgulho, o teu eu vou derrubar vocês. Edom é o quê? É uma condenação contra toda a humanidade. Aqueles que buscam orgulho, Deus vai derrubar. Então assim, ó, quem começa a caminhar no mundo, buscar o mundo, cedo ou tarde vai cair. Deus nunca fugiu do projeto original. Tu saiu da tua casa, mas continua tendo um pai. Entende? E ele vai te sustentar. Tá em Mateus 6? Não, sim. Só que é difícil tu conseguir viver hoje no mundo com esse pensamento. Assim, ok, Deus vai me sustentar. Tem que ter uma fé assim... Tu não tem que ter fé, tu tem que recobrar tua identidade de filho, cara. Se tu tens a identidade de filho estabelecida e tu sabe que tu tem um pai, que é como o pai que tava na tua casa. Ah, mas eu não tive pai, minha mãe me criou. Cara, é a mesma coisa. Eu tava falando com uma pessoa hoje à tarde. Tu estás na tua casa, eu sou filho de mãe solteira, que meu pai me abandonou. Depende da pessoa, tá aí, a tua mãe deixava faltar uma coisa? Não deixava. Mesma coisa. Só se torna um pouco mais desafiador tu conseguir, né, criar um relacionamento com um pai celestial que tu não vê, porque tu não teve um pai que seria palpável. É mais desafiador, certo? Já não teve nem teu pai. Tu não tem uma referência clara ali pra se conectar. Mas o ponto é, o projeto de Deus nunca mudou. A paternidade é para o quê? Prover e proteger. Deus faz a mesma coisa, só que a gente dá mais vazão pro mundo e a gente começa a buscar com o nosso próprio braço. Exato. Mas o errado tá em quem? Estamos em nós. Exato. Por quê? Porque existe essa batalha invisível. Essa batalha que o diabo, Gálatas 5, carne versus espírito. O que a carne faz é contra o espírito, o que o espírito quer é contra a carne. Perfeito? Perfeito. A batalha invisível é essa. E essa batalha é para tirar o quê? Roubar a tua identidade. Sim. Quando tu perde a tua identidade de filho, tu perdeu tudo. O que o diabo fez com Jesus quando ele foi pro deserto? Ah, se tu és filho de Deus, então transforma essas pedras aqui em pão. Se ele tivesse convencido Jesus, obviamente que ele não iria, né? Porque a gente tá falando do Filho de Deus, mas se ele conseguisse ter convencido Jesus disso, ele teria perdido a filiação dele. E ele seria o que? Autônomo. Eu não preciso de Deus. Eu faço o que eu quero. O que a serpente fez com Eva no jardim? Sim. Foi exatamente a mesma coisa. Ela falou assim, não, tu não vai morrer. Se tu comer disso aqui, tu vai ser igual a Deus. Ela perdeu a identidade de filha, perdeu a identidade de dependência. Ela começou a caminhar por conta própria. Ela teve conhecimento do bem e do mal, para que ela precisaria de Deus? O que o diabo fez? O diabo se tornou independente? Ele falou assim, não, eu não preciso de Deus. Eu posso fazer igual, ou melhor, eu vou botar meu trono em pé de igualdade. Por que ele caiu do céu? O que ele faz é replicar o mesmo padrão na humanidade, porque é a única forma que o diabo tem de o quê? Conseguir atacar Deus, machucar Deus de alguma forma. Porque o diabo não tem como parear com Deus em poder, impossível. Só que o que assim, ó, o que fala em João 3,16? Ele tanto amou o mundo que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê, no preço, mas tem a vida eterna. Certo? Por amor a nós, ele deu o próprio filho. E o que o diabo faz? Ele quer tirar os filhos de Deus. Se ele tira um filho de um pai, o pai vai sentir dor. Então é a forma que o diabo consegue trabalhar para atingir Deus de alguma maneira. Alcançar almas para o inferno. Como é que ele faz isso? Roubando a tua identidade, a tua filiação. Esse é o plano do diabo. Sempre foi igual. E a gente continua caindo que nem uns patos a vida inteira. É o mesmo ciclo, ele faz tudo igual. Ele só usa ferramentas diferentes. Mas tu para pra pensar isso, né? E, tipo assim, faz muito sentido. Faz total sentido. Quando você vai viver e aplicar isso na tua vida no mundo, tu já começa... Que tu tem que trabalhar, tu tem que suprir, tu tem que manter, tu tem que correr, tu tem que pagar conta, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo. E aí tu acaba, às vezes, ocupando o teu tempo pra vencer o mundo. Só que não tem como vencer o mundo. Não. Quem capacita a tu vencer o pecado é o Espírito Santo. Só que assim, ó, se tu vai cada vez querer lutar com o teu braço pra vencer o mundo, como é que tu vai se tornar mais forte no Espírito? Exato. Por isso que Deus Esse equilíbrio é difícil hoje, né? Cara, ou tu acha que não? Aí é que tá. Eu não vou dizer que é difícil, é desafiador, porque assim, ó, a gente dá muito mais atenção e vazão pras coisas do mundo do que pras coisas de Deus. A gente é muito desleixado pra Deus, tá?
A Total. gente pega uma conta e se desespera. Só que a gente tem um pai que pode resolver aquele problema. Só que a gente não tem a fé necessária. Porque a gente não considera Deus como um pai. A gente considera Deus, Deus. E Deus é distante, entende? É uma deidade onipotente, onipresente, onisciente. Só que, tipo assim, é meio que ele lá, eu aqui. Deus é pai, cara. Essa relação que não pode se perder. Se a gente tá falando aqui identidade, a identidade é prima do ser humano, né? Primária do ser humano é de filho, a gente não se relaciona com Deus como se fosse um pai. De trocar uma ideia, de pedir uma ajuda de verdade, de falar, pai, pô, não tá legal, cara, eu preciso da tua ajuda aqui. Eu preciso que tu me resolva essa demanda. Se a gente consegue colocar Deus, cara, no lugar dele de pai e a gente assumir nosso lugar de filho efetivamente, cara, pensa no teu relacionamento com teu pai, como eu tinha um relacionamento com o meu. Por mais frio que fosse, cara, eu tinha amor pelo meu pai. Agora, tu consegue ter esse mesmo amor por Deus? Aí que tá o ponto. Se tu consegue viver esse amor, assim, ó, e tu te chamar Deus de pai e sentir esse amor, cara, literalmente, eu não tô exagerando. Cara, os problemas, a preocupação, elas acabam. Cara, elas acabam. O mundo pode estar acabando à tua volta. E vou pegar um exemplo bíblico. Cara, Pedro, Jesus e a tempestade. Uhum. Quando ele olhou para Jesus, esqueceu do mundo, ele andou. Uhum. Quando ele deu vazão para tempestade e circunstância, ele afundou. Ponto. Tá na Bíblia. Por que a gente foi diferente? Teimoso? Orgulho? Sei lá. Tá, mas tipo assim, é buscar o sofrimento em todo lugar. É ir atrás de sofrimento, em sofrimento, se preocupar. Cara, tem quantas colocação na palavra, em quantos livros diferentes de não vos preocupeis, não vos ansieis, não temeis o dia de amanhã, nanana, e a gente vai lá e faz. Não, Tu tá falando e eu tô assim, replicando na minha vida, né? No meu dia a dia, assim como acho que qualquer um faria. E tu fica pensando assim, pô, faz sentido, mas aí ao mesmo tempo tu começa... Tá, mas o que não faz sentido? Qual que é a grande dificuldade? Faz sentido. Sim, mas faz sentido. Mas se tu para pra pensar, existe um ponto de inflexão aí. Qual que é esse teu ponto de inflexão? O ponto é esse. O que que tá impedindo de tu vivenciar isso na intensidade que tem que ser vivido? Cara, eu acho que... Se eu fosse falar isso agora, pensando, eu acho que é falta de confiança mesmo. A confiança em quê? Nisso que tu tá falando, na palavra. Então tu não pode dizer cristão. Então uma boa parte vai falar. Mas aí é que tá. Exato, entendeu? É tipo, legal, tua vida tá dando certo, beleza? Tu tá trabalhando. Equilíbrio. Ok. Não é largar tudo. Maravilha, Equilíbrio. maravilha. Não, beleza. Começou um probleminha, tu já faz o quê? Tem os que correm pra Cristo e tem os que se desesperam e... Meu Deus, é o fim do mundo, e agora? Mas quem se desespera é quem ainda não tem a identidade restaurada. Uhum. Se tu tem a tua identidade... Cara, a batalha é sobre isso. Tá? A briga vai ser sempre sobre isso. O diabo vai querer roubar tua identidade de filho. Se ele conseguir te afastar do pai, cara, ele tem tudo que ele precisa. Daí ele vai te fazer o quê? Ele vai te mostrar caminhos e bandejas que vão ser atrativas no mundo, mas que vão sutilmente te afastar de Deus. Porque tu vais começar a buscar criar um sentido para tua vida. Uhum. Porque assim, o ser humano em qualquer fase, ele vai querer encontrar um sentido para a vida dele. Ele não vai ficar nessa corrida dos ratos a vida inteira, tipo assim, acordar, trabalhar, dormir, acordar, trabalhar, tipo assim, ele precisa de um sentido. O meu sentido é trabalhar, beleza. Então eu vou trabalhar o máximo que eu posso para ganhar dinheiro. Enquanto eu ganhar dinheiro, quando eu me aposentar, eu vou usufruir desse dinheiro. Entende? Ele tá criando um sentido. O outro cara lá, cara, eu não tive uma família funcional, então agora eu vou virar pai de família, vou criar uma família maravilhosa, vou tratar muito bem a minha família e vou dar tudo que a minha família precisa. Só que se acontecer qualquer coisa na minha família, minha vida acabou. É vago. É um sentido criado, ele é transitório, ele é secular, pode acabar, pode acontecer uma fatalidade, pode ter uma doença, pode acontecer qualquer coisa. Uhum. Deus fala que existe um sentido que ele criou antes da fundação do mundo para todo ser humano. E ele é imutável e ele é eterno. Quando tu tens um sentido para tua vida que ele é absoluto e ele não vai se desfazer, cara, tu pode depositar todas as tuas fichas nele que ele nunca vai te desamparar. E esse sentido é Deus. Esse sentido é o quê? É tu viver aquilo que ele te projetou para fazer.
que é ir pregar o evangelho para toda criatura, mas só vai pregar o evangelho para toda criatura aquele que tem a identidade reestabelecida. Por quê? O que é pregar o evangelho a toda criatura? É falar do Pai. Uma pessoa só fala para outra do Pai porque conhece o Pai, porque ama o Pai, porque tem prazer em estar junto com o Pai. Então tu vai inerentemente pela tua natureza querer falar bem do teu pai pros outros. Por mais que o meu pai não tinha sido um pai presente na minha vida, eu adorava falar do meu pai pros outros. Uhum. Meu pai era letrista, pintava faixa, certo? Assim, pô, grande coisa, né, cara? Era um letrista. Só que o meu falava com orgulho. Cara, meu pai é letrista. Meu pai pinta faixa, meu pai faz umas faixas bonitas. Meu pai fez aquela placa lá de tal lugar. Tinha a Serrana ali no centro, meu pai que pintava as placas da Serrana. Falava, foi meu pai que fez. A maior alegria de um filho é falar do Pai. Sim. E é essa a consumação do propósito do ser humano. E de pregar o evangelho a toda criatura. Seria, transliterando, falando em outras palavras, vai e fala do teu Pai para todo mundo. Com amor e com orgulho. E é isso que o diabo quer roubar. As pessoas não falam porque elas não têm consciência de Pai. Elas têm consciência de Deus. Daí fica muito vago, querendo ou não. Uhum. Entende? Agora, quando tu tens esse amor, cara, tu tens essa vivência de Pai, cara, tu vai querer falar do amor dele para as pessoas de uma forma diferente, as pessoas vão olhar diferente para ti. E às vezes, como a gente já falou várias vezes aqui no podcast, não precisa nem falar. Porque se o cristão tem que abrir a boca para falar que é cristão, alguma coisa errada tem. Sim. Mas o cara vai olhar para ti, cara, tem uma coisa diferente aí. Daí tu vai falar, sim, é o meu pai. Meu pai que me ensinou a ser assim. Meu pai que me ensinou a não me preocupar. Não precisa me preocupar, cara, eu tenho um pai. Ele cuida de mim. Mas como assim, cara? Cara, deixa eu te apresentar. A gente fala assim um pro outro, ô meu irmão. Quando tu tem a identidade definida de filho, realmente o cara é teu irmão, cara. Não é da boca pra fora, não é um jargão crentez. Ah, meu irmão. Não, cara, é teu irmão. Existe realmente um vínculo de irmandade. E tu vais querer ajudar o teu irmão da melhor forma possível, porque ele é teu irmão. Tu vê como é simples, mas ao mesmo tempo é complexo? Sim. Porque, cara, é isso. Tipo assim, ó, Deus, por exemplo. Deus não tá aí pra ser entendido. Não tem como. O ser humano jamais vai entender Deus. Não tem como. E ele vai, por mais que tu exaure o teu conhecimento, vai ter mais de Deus pra tu conhecer cada vez mais e mais e mais. Agora, quando tu pega... Quanto mais busca, mais dúvida tu fica. É loucura. Cara, a clareza pra mim em Deus é quando tu consegue simplificar ele pra Pai. Que Deus não dá. Agora, Pai... Cara, é amor, proteção, cuidado, refúgio, provisão, tranquilidade, um colo quando eu preciso, um carinho quando eu necessito. Justiça. Cara, tudo que um pai faz. Errou, vai ter punição, querido. Ponto. Uhum. É assim. Só que o pai corrige quem ama. O diabo não. O diabo passa a mão na cabeça e fala, vai. Continua. Vai indo pro buraco, vou te dar mais bandeja, vou te dar mais, se for dinheiro, fama, fortuna. Quanto mais eu te afastar do teu pai, melhor. E essa é a briga. É sobre isso. Tu chegou a assistir aquele... Oficina do Diabo? É. Ainda não. Vou ver. Assista. É legal porque o diabo é sutil, né? Mas é óbvio. Ele vai indo devagarinho, sutil, aos pouquinhos... E você vai se afastando. São pequenos atos assim que tu vai... Mas eu sou prova viva, tava lá dentro da Calvário. E tipo assim, cara, vamos lá no negócio do xamanismo pra ver como é que é. Cara, funciona assim, pô, é legal, todo mundo se ajuda, todo mundo... Mas tu não tinha um conhecimento tão profundo. Então. Não, óbvio que não. Só que assim, ó, tu vai indo, então assim, quem é muito... Não entendam mal, né? Mas eu digo, leigo na fé, que não tem profundidade na escritura, cara, tu vai. Uhum. Ah, mas o que é? Pô, ninguém faz mal pra ninguém. Realmente, ninguém faz mal pra ninguém. Todo mundo se ajuda. Até digo, que fique registrado isso, são muito mais organizados pra ajudar os outros do que nós. Tá? Que se dizemos crente. Isso é um fato, cara. E isso enreda muita gente quando o cara vê tá num buraco que pra voltar é difícil. Uhum. Tá? Porque isso é muito real, cara. Isso eu vejo assim, ó, principalmente eu que frequentei a maçonaria. Cara, os caras são muito unidos. Não precisa falar um A. Tem 3, 4 ajudando e, cara, resolve o problema do cara ali, se der até no mesmo dia. Desde coisa simples a coisa complicada. Às vezes a gente se enrola, se protela, aí depois eu vou, a hora que der, aí precisa ajudar aqui, ah, cara, não vou. Cara, o mal é muito organizado, tá? Sim. Isso é fato, tá? E funciona muito bem. Funciona muito bem. A gente, tipo assim, tinha que aprender muita coisa em nível de organização, gestão e, tipo assim, comprometimento, sabe?
Cara, porque realmente, assim, ó, as trevas de forma geral são muito organizadas. Comprometimento. Falou um negócio que é... Cara, tu vê muitas outras religiões, seitas, seja lá o que for, muito organizado. Muito, Com muito, 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 hierarquia. muito, muito. Se um fala um a pessoa defende, mesmo que exista esse erro, mas esse erro é interno, nós vamos resolver, tu não tem o direito de falar. Cara, uma vez até o pastor Osney falando sobre África e prestação de serviço e tudo. Ele comentou que, cara, tu quer pegar um serviço, que é difícil lá, né? Aí ele falou assim, cara, tu vai num muçulmano, mecânico, qualquer coisa. Cara, é preto no branco. Não tem. Vai fazer, não vai fazer. Parece que eles têm, assim, o caráter, porque, assim, eles realmente vivem a religião em primeiro lugar, né? Deus, né? Não, religião é um modo de falar, mas, tipo assim, Deus. Aí a vida deles, cara, isso acontece. E nós não somos assim. Falar que, é Deus em primeiro lugar, ok, beleza. Mas quando aperta a coisa, muitos saem da igreja, muitos não têm tempo. Se você prospera, às vezes tu não tem mais o tempo que tu tinha pra ir pra uma igreja, pra congregar. Uhum. E aí, se tu tá numa pindaíba, às vezes tu volta, às vezes tu se afasta. Não existe uma regra muito clara, assim. Não que não uma regra, mas um... Como é que eu posso dizer? Um mecanismo natural da coisa. Mas aí que eu te digo, olha só como a gente vai sempre voltar nesse ponto da filiação, da identidade de filho. Uhum. Se, tipo assim, ó, o cara não tem a identidade firmada de filho com o pai, com Deus, ele realmente abandona a igreja, ele vai pro outro vendo doutrina, na primeira dor de barriga ele pula fora, porque assim, ó, aspas, tá? O mais comum é um pai abandonar um filho. Uhum. Tu já viu um filho abandonar um pai? Que seja assim, um pai bom. Difícil. Um pai que... Cara, tu vê um filho abandonar? Não vê. Não vê. Muito raro. Uhum. Se tu vai contar numa mão, certo? Então, olha só. Se tu tens uma relação com Deus bem definida, de paternidade, e tu entende que ele é pai, tu não vai sair do braço dele, cara. Pra quê? Que outra oferta vai ser melhor no mundo do que tu tá com teu pai ali que te supre e te provê tudo, cara? É que o ser humano, ele botou na cabeça dele, por causa dessa porcaria do evangelho da prosperidade, que tu tá com Deus, tu vai ficar milionário. Isso não é real. E não tá lugar nenhum da Bíblia isso aí falando. Prosperidade e plenitude com Deus é outra coisa completamente diferente. Porque se tu for pegar a Bíblia e tu resumir ela a uma palavra, é renúncia. Cara, não tem. É renúncia. Cruz e renúncia. Cruz é renúncia. Sim, exato. Em Lucas vai falar, aquele que vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Tu vai renunciar a tudo, cara. A cruz te leva onde? Te leva pra morte. Uma morte dos teus desejos, das tuas vontades, dos teus sonhos. Pô, mas como assim? Claro, exatamente assim. Jesus fala, eu sou o caminho. Vou dar uma modificada no versículo. O caminho da verdade que conduz à vida eterna. Eu sou o caminho, é um caminho, é uma condicionante, não sou um dos. Eu sou o caminho. Se tu quer seguir esse caminho, ele vai te levar pra cruz, querido, ele vai te levar lá pro Calvário. Ah, mas como assim? Então quer dizer que eu não posso fazer o que eu quiser, que daí então Deus... Claro, óbvio que não. Jesus, que era Jesus, Não pode. ele fala, eu não vim pra fazer a minha vontade, vim fazer a vontade do meu Pai. Se ele é o caminho e eu quero seguir o caminho de Jesus, eu não tô aqui pra fazer a minha vontade. Eu estou para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é o quê? Que eu fale do Pai para os meus irmãos que ainda não conhecem. E faça os meus irmãos voltarem para o amor do Pai. Cara, foi sempre sobre isso. Nunca mudou. De Gênesis a Apocalipse é isso, cara. Cara, que doideira, né? Ô, calma, tu consegue uma água pra mim? Que eu tô falando demais aqui. Minha água já acabou. Nós tínhamos começado a falar antes ali, a questão da identidade. Começa tudo pela identidade, né? A batalha invisível que a gente enfrenta é sobre identidade. Fale um pouco daquilo que você tem estudado e tens aplicado dentro da tua imersão. Da porta estreita? Fale um pouco da imersão, porque às vezes quando a gente fala em imersão, a galera acha que é uma imersão de um coach, que você vai falar sobre business, negócio. Vou pegar tua água aqui. Graças.
Explica um pouco pro povo aí que tá... qual é o intuito dessa imersão? Cara, então, essa imersão eu já tenho no meu coração, como tu falaste, faz muito tempo. Só que ela foi ativada em mim, de fato, para botar em prática através dessa nova fase do Porta Estreita aqui. Quando a gente voltou, né, depois daquela pausa, que a gente começou com o Weber e veio construindo. E vou dizer, cara, todos eles foram uma confirmação, porque o apóstolo Casas falou de Marcos 16,15, o Fábio falou de Marcos 16,15, eu fui no culto na nação, foi ministrado Marcos 16,15, e Deus falou assim, ó, eu preciso ativar as pessoas pro seu propósito. Propósito ser humano, o que é? Marcos 16,15, e de pregar o evangelho a toda criatura. Só que, se eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Se eu não tiver minha identidade formada, eu não sei para que eu existo. Uhum. Eu sei quem eu sou, então eu sei o que eu vim fazer. E daí, quando eu fui fazer a imersão de fato, Deus me ministrou muito na questão de identidade. E quem não tem clareza de um propósito? Tipo assim, qual é o teu propósito? Às vezes a pessoa... e não sai. Quem não tem clareza de propósito, não tem clareza de quem é. Primeiro tem que resolver quem tu és. Porque senão qualquer propósito vai servir. Daí tu vai começar a criar sentido pra A pessoa vai vida. falar assim, mas eu sou filho de Deus. Sem clareza de propósito, não é. A maioria vai falar isso, né? A maioria que eu digo dos crentes fala, quem tu é? Eu sou filho de Deus. Mas, Bernard, há 21 dias atrás eu falava que eu era filho de Deus sem entender. Minha virada foi na imersão. Quando eu entendi paternidade. Porque eu comecei a ministrar sobre identidade. Fui entender sobre esse sentido que a gente busca criar no mundo e sobre descobrir um sentido que já existe. Uhum. Que ele é eterno. Porque o nosso Deus, nosso Pai, ele é eterno. E o Pai quer revelar o seu amor a todos os filhos. Só que ele faz isso através dos filhos. Ali minha chave de paternidade virou. Porque eu sempre buscava entender Deus como Pai. Racionalmente. Uhum. Mas não dá. Não tem como. E, tipo assim, nessa busca que tu começa a balizar o mundo e ver como é que o mundo se move e tu começa a entender que realmente assim, ó, por mais que tu vá buscar qualquer sentido no mundo, na existência, na secularidade, naquilo que é contemporâneo hoje, no nosso dia a dia, cara, tudo isso aqui, como Salomão fala, é que nem névoa, é que nem correr atrás do vento. Cara, isso tudo pode se acabar. E se isso se acabar, o teu sentido de vida acabou junto com aquilo ali. Então tu tens que ter um sentido que é muito maior. E esse sentido, cara, é tu falar do amor do Pai para todas as pessoas. Mas para isso tem que ter uma identidade formada e uma identidade restaurada que é de filho. Daí a gente vai voltar lá no início da conversa. O diabo trabalha para desconstruir essa identidade dentro do lar. Vamos pegar aqui, ó. Qual que é o gênero mais atacado hoje dentro da sociedade? O homem. O homem está sendo cada vez mais fragilizado e desconstruído. E a mulher está sendo empoderada. Certo? Isso a gente vê em qualquer lugar. Isso aí não... Isso já deixou de ser estereótipo, já deixou de ser polêmica. Todo mundo vê isso no mundo afora. A mulher sendo empoderada cada vez mais e o homem se tornando cada vez mais fraco, cada vez mais infantil. Correto? Se isso acontece, onde é que vai ter outra família? Não vai ter. A mulher não precisa mais do homem. O homem vira um crianção. Mulher nenhuma que tá se empoderando, sendo ultra madura, vai querer se envolver com um moleque de 33 anos. E o diabo conseguiu o que ele queria, que é desconstruir o plano original desde que é a família. Esse é o jogo. O jogo do diabo é esse. Ele quer destruir a família. Sempre vai atacar a família. Se tem uma família estruturada, ele vai buscar o quê? Desconstruir a família. Ele vai atacar o quê? Sempre o homem. Porque se ele tira o alicerce fundamental, cara, o negócio vai ruir. Se o cara não é maduro, a casa não vai prosperar. Porque ele não vai ter uma mulher submissa. Ela vai ter alguém que vai bater com ele o tempo inteiro. E submissão a gente fala do quê? Estar sob uma missão. Vamos pegar assim, uma situação de guerra, Davi. Ok? Uhum. Davi foi o rei que mais guerreou. Teve mais conquistas militares e tudo mais. Entregou um reino de paz e prosperidade para Salomão. Que depois foi lá e cagou tudo e a gente vai aprofundar mais nisso aí depois. É a realidade. Eu tenho que falar aqui o que é a realidade. E o que acontece? Davi, para poder ir para a guerra, precisava de uma mulher em casa que cuidasse de tudo. Para que ele fosse em paz para a guerra. Uhum. Tranquilo, ele não podia ficar preocupado com o reino dele, com a casa dele, com as coisas que aconteciam aqui e ir lá para a guerra com a cabeça cheia. Ele ia perder, ia dar tudo errado.
Daí tanto que fala a mulher ideal de Provérbios é o quê? É a mulher que gere a casa, que faz a gestão dos negócios, que negocia terreno e nananã, para que o rei possa ir cumprir a função dele, que é guerrear. Vamos trazer pro dia de Anderson, não tem mais guerra hoje em dia. Como que não? Eu e tu saímos de casa todo dia para batalhar pelo pão. Sim. E a gente tem que ter certeza que as nossas mulheres vão estar em casa, de certa forma, né? A gente sabe que mulheres trabalham, nada contra. Mas o plano original é o quê? A mulher faz a gestão do lar para que o homem possa ir trazer o pão para dentro de casa. O cara vai de cabeça tranquilo. Cara, minha mulher tá ali, ela segura a barra com meu filho, faz a gestão da minha casa, tá sendo extremamente bem cuidado. No meu caso, posso falar, minha esposa tá em casa, cuida do meu filho. E, cara, isso faz toda a diferença. Eu vejo o desenvolvimento do meu filho. O Bernard conhece, tentou matar ele com uma naftalina, não conseguiu. Meu filho, cara... Em minha defesa, ele comeu sozinho. Eu nunca entreguei uma naftalina pra ele. Ele Há achou controvérsia. e comeu. Mas tá bem, tá saudável. Mas assim, ó, o Vicente tá em casa com a minha esposa. Minha esposa cuida do lar e cuida muito bem, cara. Não falta nada pro meu filho. Não falta o que comer, não falta o que beber, não falta o que vestir, não falta amor, não falta carinho. Eu posso ir pra fora de casa trabalhar e me dedicar o máximo que eu puder me dedicar pro meu trabalho, porque a minha casa tá sendo bem cuidada. Esse é o plano original. Sempre foi. Só que daí o mundo, na sua busca por sentido, vai começando a incutir, como tu bem falasse, de forma muito sutil, ideias. Porque o homem isso, porque a mulher aquilo, porque a mulher tem que ganhar o mesmo que o homem, porque eles podem competir no mercado de trabalho, e aí começa. E aí a briga começa a se desenvolver. E assim, ó, o diabo, ele só tem o poder de soltar uma ideia. A gente fala das setas inflamadas, as flechas inflamadas. São as ideias que o diabo lança. Tu que vai ter o trabalho de pegar a ideia, plantar, regar, fazer geminar, fazer crescer, para até aí colher o fruto. O trabalho é todo nosso. Não adianta jogar nas costas do diabo. Ele não tem o poder de conduzir a tua vida. Existe um cara na Bíblia que Deus deu autorização pro diabo tocar, que foi Jó. E Jó era um cara incólume, ele não tinha erro nenhum. Cara, ele era, tipo, em atos, em tudo, ele era um exemplo. E esse livro tá na Bíblia, ao meu ver, porque não existe uma conclusão no livro de Jó, né? Ele quer uma resposta que ele não recebe. Mas esse livro tá na Bíblia, porque tá entre os livros de sabedoria, justamente para Deus mostrar pra gente assim, ó. Vocês não precisam passar por isso para entender que eu vou cuidar. Mas vocês insistem em querer passar. Aí que tá. Mas não precisa. Por que a gente sempre fala, ai, pelo amor e pela dor? É um clichê que eu tenho um ódio, cara. Não precisa pela dor. O cara pode ser tranquilamente pelo amor. Mas a gente insiste. E assim, ó, se tem um lugar que Deus gosta de botar o cara, é no fundo do poço. Ponto. A prosperidade de José veio depois que ele saiu do poço. Ele foi lá pro Egito como escravo. Começou a acontecer tudo a partir dali. Por que eu digo isso? O que é o poço? A representação do poço. Cara, tu cava o próprio poço e tu começa a encher ele com as coisas do mundo. Com o teu ego, aquela podridão toda. Deus vai fazer o que primeiro? Ele vai esvaziar essa porcaria toda. Ele vai tirar todo esse sujeito e tu vai voltar lá pro fundo. Quando tu tiver sem nada daquilo que tu adquiriu, construiu, alcançou, que é transitório, vai ter um cara ali em cima que ele é permanente, eterno, com a mão estendida pra ti, só te esperando pegar a mão dele. Só que tem que fazer a tua parte, que é estender o teu braço. E às vezes a gente quer ficar naquele buraco. Porque pegar a mão desse cara vai exigir uma renúncia e tudo aquilo que tu viveu até aquele momento. Que daí é cumprir o que Jesus falou. Pega a sua cruz, me siga. Morre e vem viver o que eu tenho pra ti. Porque Deus fala, eu não te aceito como tu é. Eu te recebo como tu está pra te restaurar, pra tu cumprir o que eu quero que tu faça. Não tem nada a ver sobre tu, não tem nada a ver sobre o Anderson, não tem nada a ver sobre o Cauã, não tem nada a ver sobre nós. É sobre o que ele quer. E aí o pessoal não quer abrir mão. Porque o mundo, ele vai fortificar cada vez mais o teu eu, as tuas vontades, os teus sonhos, os teus desejos, o sentido que ele quer que tu crie. E tu não tem que criar nada, porque já tá pronto. Só tem que acessar. Desculpa, te cortei. Rapaz. Não, é quando tu falou ali que Deus não quer que você morra e tudo mais, deu a impressão que... como é que eu posso explicar de uma forma que não
seja tão... Deixa eu pensar aqui. Ah, Natan não bate papo, solta o verbo aí. Parece um Deus assim, não. Esquece você, é eu. Eu, Deus, aqui, tu vai fazer o que eu quero. E aí bate muito com o orgulho do ser humano. Mas claro, leia aí, Filipenses 1:21. Se eu achar essa Bíblia nova aqui, rapaz. Vai ter um índice ali na frente. Vou lá no índice. Essa aqui eu vai, comprei vai, um... Como é que é o nome dessa Bíblia? Apologética com apócrifos. Aí, meu amigo. Apologética é top. Muito bom. Filipenses, qual que é o teu que tu falou? 1:21. Aqui. 1173, vamos lá. É tão ruim de achar que até eu me perco até no índice. Filipenses 1:21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ponto. É o que Paulo fala. Ok. Hoje é só, pessoal. Tá bom assim. Rapaz. Não, é muito bom, assim, se essa visão realmente faz muito sentido. E quando a gente tenta pensar, tipo assim, cara, eu vou viver isso aí, chega a dar medo? Porque o viver é morte. Quer ver? Olha só. Jesus encarnou, ok? Veio Ok. que Jesus, né? Deus, né? Veio aqui em forma humana, beleza. 30 anos, tal. Estima-se 3 anos de ministério, pegou 12 loucos. Né? Tá. 12 Maluco. doido, um maluco e outro. Pegou esses 12 cara, eles caminharam com Deus. Aí tu pega a pira, tá? 12 cara caminharam com Deus. E ali e tal, foram ministrados e não sei o que, tal. Jesus morreu. Os caras bateram cabeça, cara. Queimou biela, fugiram, se desesperaram. Pedro voltou a pescar. Tá? Ele vai dizer, pá, Jesus morreu. Vou voltar a fazer o que eu fazia? Não era isso que era pra eles fazer. Nem eles tinham clareza do propósito, então? O O que aconteceu em Pentecostes? Espírito Santo veio. E trouxe clareza pra esses caras. Uhum. E os 12 saíram pra fazer o quê? Marcos 16:15. A ponto de entregarem a sua vida pelo evangelho. Até naquele momento ninguém ia morrer por nada. Dali pra frente, aí meu amigo, o couro engrossou. Aí eu estava ali na cidadezinha, na casinha, ninguém saía. Aí eles foram pra Samaria, Judeia e pros confins da terra pra morrer pela mensagem. E a gente quer fazer diferente. Falta chegar nos confins da terra ainda, né? Isso é uma Segundo obrigação nossa, né? o que o apóstolo Casas falou, a gente não precisa mais de evangelista, né? Porque já está em todos os lugares da terra, né? A questão é que não chegou com a intensidade que deveria. Com a clareza que deveria. Porque não tem quem vá lá e pregue o evangelho como ele realmente é. Porque, cara, aqueles 12, Bernard, do Pentecostes pra frente, eles deram a vida. Todos eles foram martirizados, por exceção de João, que ficou na ilha de Patmos para escrever o Apocalipse. Todos foram martirizados e não se preocuparam em momento nenhum que eles iam morrer. Eles estavam ocupados em cumprir o propósito. Quando eles ali assumiram de fato a sua identidade de filho, eles foram cumprir o propósito. Falando em mártir, cara, a gente estudou. Acho que tu estava aí na época da teologia, quando estudamos os mártires. Algumas pessoas que morreram por Cristo, pelo Evangelho, e não tem nenhuma outra no mundo que religião que foram os doidos que se explodem. Mas, cara, é loucura, né? Você morrer por algo que você acredita, assim, piamente. É porque, sabe o que esses caras entenderam que a gente não entende? Quando a gente começa a falar dessa batalha invisível entre o mundo e o espírito, né? Entre o mundo e Deus, entre a carne e Jesus, né? E o espírito em si,
quando a carne, ela tá vencendo, a gente tem uma ideia na nossa mente de que o quê? Que o mundo é o destino final. E esquece que aqui é só uma passagem. Esses caras não estavam vivendo para esse mundo. Eles queriam propagar a mensagem o máximo que eles podiam, porque eles sabiam que eles iam para um lugar melhor. Por mais que eles tivessem um sofrimento passageiro aqui, se fosse serrado ao meio como for, decapitado, crucificado de cabeça para baixo, degolado e o que quer que fosse, cara, era um sofrimento passageiro, eles iam para uma glória futura muito melhor. Paulo fala. Não vive para esse mundo, cara. Esse sofrimento que eu tô vivendo aqui, ele não é nada comparado com a glória que me espera. Sabe que isso que tu falou, isso é uma coisa que eu tenho falado pra mim, cara. Porque assim, todo mundo tem momentos difíceis. E às vezes o meu difícil pode ser muito fácil pra você. Tu vai falar, Cada um tem sua cruz, né? meu, que bobagem. E às vezes a coisa que é fácil pra mim, eu acho o fim do mundo. Então assim, eu sempre falo, cara, às vezes eu falo pra mim mesmo. Tipo, quando é uma situação, algo assim, eu falo assim, ó, a gente só precisa resistir. A gente precisa resistir e continuar. Resistir e continuar seguindo. Perde quem Isso, existe. e isso em tudo. Exemplo, quando a gente fez o treinamento do Adam, que é um outro projeto que vai ser lançado esse ano aí. Depois vamos falar um trechinho. O Anderson fez parte e vai, se Deus permitir, vai estar na primeira turma. Amém. E aquele dia nós fomos fazer um treinamento de sobrevivência para aprender algumas técnicas. Cara, eu tava assim, ó, cara, dor nas costas. E aí eles estavam indignados, sabe? Sem barraca, sem comida, tipo aquela, né, daquele jeito ali. E aquilo ali tu aflora, né, cara? E aí, assim, tinha mais 2 colegas. Nós tava conversando, falou assim, ó, a gente precisa só permanecer, resistir. A gente vai até onde dá, cara. Tu tem um limite. Mas todo mundo tem o seu, né? Vai até Devia onde dá. dizer Onde que não não. dá, cara, não é desistir, mas aí tu para e vamos permanecer, vamos resistir até o fim. Resistência, cara. Resistência é diferente um do outro, mas é isso aí, cara. E isso eu tenho levado pra minha vida. E aí eu paro assim, ó, nos momentos que eu tô muito atrelado, eu paro e falo assim, ó, cara, peraí. Tô me preocupando com o mundo, cara. Eu tô tentando implantar isso assim, ó, eu e o Anderson, a gente conversa muito sobre isso. E o Anderson foi um cara que me ajudou muito no início, que eu colava as placas assim, eu falava, cara, mas como assim? Tô passando por um problema. E ele dizia pra mim, enquanto você não aprender a confiar, Deus vai te mandar um outro problema, um outro problema, um outro problema. E depois confiar vai continuar mandando. Exato, você tem que ter a certeza. E eu tenho vivido isso, cara, no trabalho, com metas, com saúde, com qualquer coisa. Não dá pra negligenciar certas coisas. Você Fato. tem que fazer, ponto. Mas você tem que depender de Deus. Isso é fé. Entendeu? Isso é fé. Porque aquela história que a gente comentou lá no começo. Cara, tens um lar. Tu sabe que vai ter o que comer. Uhum. Cara, pode ser o básico. Pode ser tipo pão seco todo dia. Mas vai ter o que comer, vai ter o que beber. E que seja uma roupa rasgada, vai ter o que vestir. Uhum. Isso é fé. Tu não precisa ver de onde é que vai vir. Tu só sabe que tem alguém que vai prover. Por que a gente perde? Aí eu te pergunto, por que a gente perde? Eu acho que a gente se compara muito com o mundo. Sabe? Ah, o fulano tem isso, eu não tenho. O trabalho tal, o carro tal. Ah, ele é um profissional tal. E quando com essa comparação, não te basta as coisas que você tem. Você quer mais? Você quer mais? E às vezes tu conquista, ou Deus permite que você conquiste e você quer cada vez mais. Então, tipo assim, não tá satisfeito. É preencher um vazio que nunca vai ser preenchido. Em busca de algo, uma profissão, de uma realização, de um sonho, de uma viagem. Parece que a gente precisa viver tudo até morrer, porque se eu não viver aquilo que eu preciso viver nessa terra, como se eu fosse, tipo assim, perder. Isso é louco que tu falasse agora. Tava até procurando o versículo aqui, ó. Deixa eu abrir aqui em outra versão. Gálatas 6. Gálatas 6, 4, 5. Cada um examine os próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a própria carga. Cara, tá tudo na Bíblia. Tipo, qualquer ideia que a gente for conjecturar, ele já fala aqui. Tipo, tu querer te comparar com o outro é a maior
Cara, é o maior erro que tem, porque assim, ó, tem coisas que foram feitas para determinadas pessoas acessarem que outras nunca vão acessar. E tá tudo bem. O ponto é que quando a gente entra em nível de comparação, tu tá dando mais vazão pro mundo. Sim. Porque Deus não Sim. tem nada a ver com isso, cara. Tipo, Deus, ele é suficiente. Ponto. Literalmente, ponto. Sim. Teve um podcast que foi falado sobre... Cara, às vezes tu vai ser um gari, sei lá. Cara, e tu vai ser ali, aquilo ali, tu vai trabalhar e tu vai morrer, nascer e morrer naquela cidade e ponto. Tem pessoas que... Só que tu precisa, de repente, dentro do teu propósito, tu vai evangelizar uma pessoa, 2, através das tuas atitudes, e aquelas pessoas são peças-chave dentro de um enorme quebra-cabeça. Que nós nunca vamos entender. Eles não entendem na sua vida, né? A gente quer entender Deus. Não, isso é impossível. Tem como. O ponto que a gente tem que buscar é justamente restaurar nossa identidade de filho. Se tu restaura a identidade de filho, tu cumpre o propósito, que é falar do pai para os teus irmãos. Se a gente entender só isso e viver isso, cara, toda a treta tá resolvida. E como é que tu, assim, ó, pra quem não tem uma identidade formada, ou perdeu isso, ou não tem uma clareza do propósito, como é que tu resgata isso? Se alguém chegasse pra você e falar, Anderson, tudo isso que tu falou, bacana, mas eu não sei quem eu sou, eu não sei minha identidade, não, e aí? O que eu faço? Onde é que eu vou? Cara, o que eu faria, tá? Cara, o discipulado é o caminho, não tem como fugir, porque tu tens que conhecer primeiro teu pai. Uhum. Porque assim, a primeira identidade é de filho. Então tu tens que começar a vivenciar um ambiente de paternidade. Então tu tens que estar em algum lugar onde as pessoas já vivenciam isso. Porque aquela história, o ambiente vai prevalecer. O ambiente vai prevalecer. Então se tiver num ambiente onde são pessoas assim que estão na mesma vibe que tu vai, cara, só retroalimentar aquilo lá. Agora, se tu começar, por exemplo, estar num ambiente congregacional, cara, não precisa ser igreja no primeiro momento. Não me sinto confortável, eu sou machucado pela igreja. Tem várias pessoas, por causa que pais foram machucados dentro da igreja e tudo mais. Tô pegando um exemplo. Mas assim, cara, eu posso estar lá num grupo de amigos, numa célula, onde o pessoal tá falando de Cristo, tá falando de paternidade, onde eu vou ter contato com o pai de alguém que é um pai restaurado, que restaurou uma família. Tu tem que buscar ambientes onde a paternidade seja saudável. Não, obrigado, tá, tem bastante aqui. Onde tem uma paternidade saudável para tu começar a experienciar uma coisa que tu nunca viveu. Porque se a pessoa não tem essa identidade clara, cara, porque ela nunca teve um referencial claro, então tu tens que buscar referências para se espelhar. Por que tem tanta criança hoje que busca referência em influencer? Porque não tem um herói maior? Porque não tem alguém que é uma referência sadia, uma referência concreta, uma referência sólida. Então a gente precisa apresentar esse ambiente. E isso também muitas vezes a igreja peca, sabe? De fazer esse movimento, de trazer pessoas para perto, trazer essa clareza. De cara, aquilo que eu falei, a organização de cara, de chamar, de se interessar, de buscar, de querer aprofundar. Porque falta. Eu não tô falando de uma igreja específica, eu tô falando de forma geral, porque a gente vê muito por aí. Agora, como eu digo, eu já frequentei vários lugares, vários centros, várias seitas, vários credos, onde, cara, assim, ó, tu dá, perdão a expressão, um peido atravessado, já tem 2 na tua porta querendo saber o que aconteceu e como pode te ajudar. Daí tu começa a buscar, tipo, esse pessoal gosta de mim, esse pessoal me ama, esse pessoal ele vai suprir minha carência, e daí eu vou buscar ali. Tu acaba tendo um apego. Claro. Porque tu tem um vazio que precisa ser preenchido, ok? E daí nós vamos voltar naquilo que eu falei lá atrás, Salomão. Salomão foi lá e destruiu tudo aquilo que Davi construiu. Por quê? Meu cara, Salomão tinha diretivas claras de Deus do que não fazer, e ele fez. Cultos idólatras, casamentos arranjados com culturas que não era para ter se envolvido e tudo mais. Só que Salomão foi aquele cara que, sim, cara, ele buscou sentido primeiro. Cara, Salomão é o cara que teve a sabedoria de Deus e falou com Deus, cara. Deus deu a sabedoria para ele, tá? Sabedoria do alto pro cara. E ele foi lá e se moveu por motivações humanas e buscou sentido primeiro no mundo e depois em Deus e teve que acabar com tudo, cara. Os reinos de Israel se dividiram por causa dele. E era o homem mais sábio da terra. Que loucura. Salomão foi o cara que, tipo assim, ó, ele foi buscar prazer na bebida,
Sentido na música, sentido na festa, sentido no sexo, foi buscar sentido em grandes feitos, na fama, e ele chega na conclusão dentro do livro de Eclesiastes e fala o quê? Cara, tudo isso é ilusão, é como correr atrás do vento, é que nem névoa, que é secular, que é aquilo que é transitório, que é um sentido criado, que é feito por mãos humanas, e isso vai acabar, vai voltar pro pó. Agora, quando tu vai lá em Eclesiastes 3:11, fala o quê? Que Deus botou um senso de eternidade no coração do homem. Esse senso de eternidade só pode ser preenchido por aquilo que é eterno. E só existe um que é eterno: Deus. A única coisa que vai suprir o vazio existencial e vai dar sentido verdadeiro para o ser humano é a real revelação do Pai para o Filho. O que Jesus fala? Quando o pessoal, mostra-nos o Pai. Como assim, cara? Eu tô andando com vocês até agora. Quem me vê, vê o Pai. Óbvio, o que é o Filho? Não é a cópia do Pai? Por isso que um cristão não precisa falar que é cristão. Jesus não ficava galardeando isso. Jesus não pregava sobre ele mesmo. Não. Ele era diferente. E as pessoas que estavam com ele se tornavam diferentes pelo exemplo dele. Não porque ele fala, eu sou Jesus, cara. Tá ligado? Eu sou o cara que faz o negócio todo. Não, ele era diferente. Na forma de agir, na forma de falar, na forma de se mover, o exemplo arrastou multidões. E hoje é o cara mais falado no mundo inteiro. Há 2025 anos. E não tinha rede social, não tinha nada, cara. É um mestre dos influencers. E ele foi odiado, cara. E foi morto por aquilo que ele pregava. Os influenciadores não, eles pregam o mundo e estão aí. Só que toda vida tem que vir um novo, com uma vibe nova, uma coisa nova. Porque, óbvio, não se sustenta, é um sentido criado, ele é secular, ele é passageiro, é uma modinha, tá aqui, depois já foi. Cara, Jesus é Jesus e a palavra dele prospera até hoje. O tempo, ele é dividido entre antes e depois de Cristo, cara. Olha que louco isso, acreditando ou não, sendo ateu ou não, é dividido assim. A história é dividida assim. Tem um meme, né, que o cara... Tô entrevistando dois. Eu não acredito em Deus, não sei o que lá. Não. Aí o cara faz uma pergunta tipo: quando é que foi tal coisa? Não sei o que lá, antes de Cristo. Ele antes de quem? Como assim? Faz sentido. Tem um outro lá, né, que chega pro cara assim, cara, o que tu acha do ateu? Que não acredita em Deus. Em que o ateu não acredita? Em Deus. Pô, então, né? Em alguma coisa ele não acredita, mas ele tem essa coisa, tem que existir pra ele não acreditar. Deus absoluto. Isso é engraçado quando começa a pensar, né? Se tu não acredita em Deus, tu tem que não acreditar em uma coisa que existe. E aí, cara, já era. E eu tava vendo outro dia, revendo, na verdade, né, alguns filmes que eu tenho lá na minha playlist, filmes cristãos, e tem um deles que é muito bom, que é Em Defesa de Cristo. Já assistisse? Já. Esse filme é sensacional, cara. Esse do jornalista lá que Isso. tenta. E hoje na reunião... É baseado em fatos reais, não é? Sim, Isso, sim. E hoje na reunião de escritório, um dos gestores lá, eu indiquei pra ele ver o filme, né? E ele rememorou um negócio que eu não tinha me lembrado, porque fazia muito tempo que eu tinha visto esse filme. E ele falou o seguinte: grandes filósofos, e até tipo Karl Marx, Engels, filósofos assim que militam na estrutura social, cultural e secular, são pessoas que tinham um péssimo relacionamento com o pai. Falta de paternidade estabelecida. Não tinha uma identidade de pai clara. Replicou o padrão. Quem tem identidade de filho clara, velho, não tem. Quem tem uma identidade estabelecida, clara, de filiação, acabou-se. Porque se o diabo consegue tirar a tua filiação, ele consegue te levar para destruição. Aí a gente vai falar, por exemplo, da porta estreita. Ok? Da imersão. Não, da imersão, do próprio podcast, ou vamos do falar... projeto em si, né? Mas vamos falar, na verdade, do versículo. Tá. Da passagem em si. O que fala, cara, na porta estreita? Fala assim, ó, existe uma porta larga, certo? E existe a porta estreita. A porta larga a gente entende que é o caminho do mal, o caminho da perdição, que tudo que diz respeito ao diabo. Daí vamos pegar a característica do diabo. O diabo, ele é homicida desde o começo. Ele veio pra matar, roubar e destruir, ok? E ele é um leão buscando a quem tragar. Buscando a quem tragar. O diabo, ele vai atrás de ti.
certo? Essa porta tá do teu lado porque ela tá te buscando, ela tá te ofertando coisas, ela é gigantesca. A porta estreita, que é o caminho verdadeiro que conduz à vida eterna, se chama Jesus Cristo, ela tá longe. Existe um processo para chegar nela. Esse processo é um processo de santificação, é um processo que vai te levar à morte. E tu tens que renunciar para acessar essa porta que é estreita. E essa porta ela tem que ser buscada. O que Jesus fala? Eis que estou à porta e bato. Tu tem que ir lá, abrir a porta e convidar ele para entrar. Tu tens que buscar a Jesus. Ele não vai vir a ti. O diabo vai. Eis a diferença, clara. O mundo, ele vai buscar te tragar. Jesus não. Ele é um cavaleiro, cara. Tu sabe onde buscar ele. Mas tu tens que fazer a tua parte e buscar. Ah, mas como assim? Cara, pega todo o milagre que Jesus fez, cara. Ele chegava pro cara assim, tu quer ser curado? Quero. Tu faz a tua parte em aceitar. Vamos pegar um exemplo mais clássico. Os 4 amigos que desceram o aleijado pelo telhado. Eles levaram, eles buscaram a Jesus pro cara ser curado. Fizeram a parte deles e o milagre aconteceu. Tu sempre vai ter que fazer a tua parte para atrair o milagre. O milagre tá pronto, cara. Na região celestial, tá tudo pronto. Só que tu tens que buscar. Buscar-me-eis e encontrar-me-eis. Tu tens que buscar ele. Tu tens que trazer. Né? Porque custa tudo, Berno. O caminho para Jesus custa tudo. Não adianta ficar falando evangelho e prosperidade. Cara, não vai. O evangelho vai te custar tudo. Cara, pode te custar o teu emprego. Pode custar a tua paz num determinado momento. Porque a paz de Deus, ela excede todo o entendimento. Não tem nada a ver com a lógica humana. É tu tá no meio da tempestade e... Cara, vai dar certo. Porque vai dar. E Jesus dormiu no meio da tempestade. Sim. E ele fala, sejam igual a mim, né? Eu sou o caminho. Me replica, né? Você diz cristão, um pequeno Cristo. Cara, eu dormi no meio da tempestade. Eu não me deixo atribular pela circunstância. É que nem aquela história, o filho tá em casa, cara, pode estar o pandemônio. Conta, o filho tá completamente despreocupado, cara, dentro de casa. O pai e a mãe podem estar enfrentando a maior batalha. O filho tá completamente despreocupado dentro de casa. Não vai faltar. Vai dar tudo certo. Quando o filho tem o conhecimento do bem e do mal, ele começa a ter as preocupações do mundo. Assim como aconteceu no jardim. Porque o que é o conhecimento do bem e do mal? É tu ter acesso ao mundo. Sim. Se tu não tem acesso ao mundo, tu tá vivendo pleno em Deus. Hoje tu tens a escolha de viver pleno em Deus, acessar o mundo. Tu quer o quê? Tu quer ter o conhecimento do bem e do mal ou caminhar na plenitude com Deus? Só que caminhar na plenitude com Deus é dependência. Adão e Eva não estavam nem aí, cara. Isso é ter o que comer, o que beber, o que vestir, eles andavam pelados. Já pra começar por aí. Mas eles não tinham preocupação com nada. A partir do momento que eles comeram o fruto, tô pelado, preciso botar uma roupa. Deu treta aqui já. Já tá ruim, já... Tô desconfortável. Tô desconfortável. Daí a gente vai pro mundo buscando cada vez mais conforto. E na verdade o conforto vai completamente na contramão do mundo. Velho. Que loucura! Que loucura! Rapaz... Se escutar isso aí, já é uma baita de uma sacada. Do céu. Não foi nada combinado, tá? Cara, a gente ficou sem gente pra entrevistar. Não foi falou, nada vamos bater combinado. um papo. Tanto que eu falei pro Anderson, cara, cancela e... Verdade. Falei, cancela isso aí, vamos ficar em casa, cara. Ele falou, não vai dar certo. E esse podcast, na verdade, é uma troca de ideia que, tipo assim, eu, Bernard, volta e meia tempo por aí, eu tenho com a minha equipe do Porta Estreita, converso com uma pessoa ou outra e cada vez vai ficando mais claro pra mim. E eu acho legal ter isso registrado, porque eu acredito que pode funcionar como ferramenta para pessoas começar a buscar o evangelho da forma que tem que ser buscado. Primeiramente, que é o quê? Restauração de identidade e eu assumir realmente Deus como pai. Quando essa chave vira, eu começo a tratar Deus como pai, começo a me relacionar a ele como pai, cara, aí as coisas já começam a fluir diferente. E outro ponto que eu acho interessante trazer, que tu comentou ali, eu ia falar antes, mas a gente acabou entrando em outro assunto. Tu sabe que, né? Jesus fala, no mundo tereis aflições, né? Mas tem bom ânimo e segue. Tu falou assim, ó, cara, persistir, né? Uhum. Cara, continua. Cara, vai vir desafio.
Vai. Ah, entendi que Deus é pai, entendi meu propósito. Ok, o que vai mudar? Nada. Vai continuar tudo igual. Só que tu vai ter o quê? Um objetivo traçado do que fazer. E ele não vai ficar mudando. Entende? Ah, hoje meu objetivo é ganhar dinheiro. Ah, amanhã é mudar de emprego. Ah, depois é trocar de carro. Não, cara, meu objetivo é o quê? Alcançar vidas para Jesus. Meu objetivo, meu propósito de vida é o quê? Falar do Pai para os meus irmãos. Esse é o objetivo. Absoluto, imutável, vai ser até o final da tua vida. Cara, como é que eu faço isso? Cara, através da tua vocação. Qual que é a tua vocação? Tu é bom em fazer o quê? Eu sou bom em fazer o quê? Eu sou bom estar lá na frente de um auditório falando para pessoas. Essa é a minha vocação. Qual que é a tua? Qual que é a do Cauã? Qual que é das pessoas à nossa volta? Isso é vocação. A vocação é o meio pelo qual o propósito se manifesta. O propósito é um. A vocação ela é individual. Então é através dela que tu vai alcançar pessoas. Uns vão falar para multidões, outros vão falar para uma pessoa só. Durante uma semana, durante um mês, não sei. Mas a tua vocação é o que vai levar o propósito a se cumprir. Marcos 16:15. Ok? Só que qual que é o jogo do diabo dentro desse processo todo? Murmuração. Olha que poderoso que eu vou falar agora, tá? Que nem o Rafa fala. Olha essa chave. Essa chave é muito poderosa. Essa chave é poderosa. Moisés, Israel no Egito, pega a galera. Era uma travessia rápida, né? Era pra ser. 40 dias. Virou 40 anos. Por quê? Porque o povo murmurou no deserto. Deus exterminou uma geração inteira, que ele falou assim, ó. O que vocês falaram, que eles falam assim, era melhor que a gente tivesse morrido, não sei o que. Beleza. De jovens de 21 pra cima, o que vocês falaram vai acontecer. Todos vocês vão morrer nesse deserto. E eu vou prolongar pra 40 anos o tempo de vocês aqui por causa da murmuração. Por que eu digo isso? Tem desertos onde a gente se coloca e tem desertos que Deus nos coloca. A murmuração ou vai prolongar o teu tempo lá dentro ou vai matar o teu propósito lá dentro. Caminhar com Cristo é eliminar isso da tua vida. Não existe mais murmuração, não existe mais reclamação. Se tu vai caminhar com Cristo, querida, é a realidade. Tu tens que tirar, porque o deserto, cara, tu vai pegar aqui, ó, Êxodo, Levítico, Números, cara, é 3 livros, tá? E é só sobre isso, cara. Deus falando assim, ó, murmurou, morreu. Murmurou, morreu. Fulminado, envenenado, morto, queimado, degolado, nananã. Murmuração. Ali é só guerra. Não, cara, tipo, contra o próprio povo. Tá? Contra o próprio povo. Porque, tipo assim, ó, é murmuração. Então é o seguinte, cara, Deus não negocia o propósito dele. O propósito dele é absoluto. Se o pessoal não cumpre, ele elimina e gera outra geração. Ele cria outro povo que vai seguir e vai cumprir. Então, uma coisa que eu posso falar pra vocês hoje, cara, uma coisa assim, ó, quer eliminar da tua vida pra tua vida começar a melhorar em alguns aspectos, não tô dizendo que vai ficar rico, cara, elimina a murmuração. Porque a murmuração, ela só vai aumentar o teu tempo durante esse deserto que estás passando, ou pior, vai trazer o fim do propósito que Deus tem sobre a tua vida. E aí, meu querido, é aquela história, ele tá batendo na porta, né? E quando ele parar de bater? Aí é um problema. Porque uma hora ele para. Porque tu negou e tu mandou o cara embora. Isso é uma chave que virou também pra mim há poucos dias, conversando com uma pessoa que falou isso pra mim. Cara, era uma pessoa que reclamava muito, cara, de tudo, de todo mundo, murmurava de todo mundo, falava mal de todo mundo, tudo tinha defeito. E ele falou, cara, assim, ó, passando uma situação fundo do poço total. Cara, ele falou, cara, eu tirei a murmuração da minha vida. Cara, eu virei outra pessoa e minha vida tá melhor. Continua as lutas, continua as batalhas, mas tá mais leve. Sim. Porque uma vez que tu tira isso da tua vida, cara, o deserto vira um tempo de quê? Preparação. Porque o deserto é sobre isso. Deus não te bota no deserto para te punir. Ele bota para te preparar. Ele botou o povo no deserto para quê? Para eles terem um relacionamento extremamente íntimo com ele, conhecer ele em todos os seus atributos, amá-lo como pai, e os caras foram lá e murmuraram, velho. Sim. E assim, ó, nuvem de manhã, coluna de fogo durante a noite, nuvem de glória, Monte Sião,
mandamento, codornizes, água da rocha e tudo que tu puder imaginar de milagre tangível. Claro, né? Praga no Egito, abriu o Mar Vermelho. Não foi suficiente. Os caras murmuraram, cara. E tá tudo escrito ali. A palavra fala assim, ó. Não se esqueça daquilo que já foi feito. Não se esqueça daquilo que eu já fiz. Se a gente pegar, se a humanidade pegasse a Bíblia, não precisa de nenhum outro livro. Falamos nisso outro dia. Só faz o que tá aqui. Tenta fazer. Acabou. Não tem. Vive. Não, se viver isso aqui, não. Se a humanidade viver isso aqui, amanhã Jesus volta. Tá, mas daí aquilo ali é o que tu falou. Olha como tá incutido na nossa mente. Quantas vezes tu falasse assim, ó, cara, mas é muito difícil. Só que é automático. É automático? Porque a gente tá tão... É que não encaixa no mundo, né? É tipo assim, mas não tipo vai, assim, não tem como. Fala assim, ó, não, eu vou fazer isso aqui, cara, tu vai ficar um doido. Tu vai virar um doido. Qual que é a coisa que Deus mais abomina? Pecado. Onde é que tá o pecado? No mundo. O mundo jaz no maligno. Isso aqui é o circo de Satanás. Tem pecado em cada esquina, em cada pensamento, em cada sopro, em cada lugar tem pecado. Deus abomina o pecado, Deus não compactua com o pecado, a ponto de que Jesus está lá na cruz e ele fala, pai, por que tu me abandonaste? Porque naquele momento todo o pecado do mundo estava sobre Cristo. E Deus não tem como compactuar com o pecado, então ele não conseguiu estar perto do próprio filho no momento final. Porque todo o pecado do mundo estava nele. Então, tipo assim, é diametralmente oposto. Se tu servir o mundo, não tem como servir a Deus, cara. Ponto. Tá, mas onde é que eu encontro o equilíbrio? É constrói identidade, vive essa paternidade e caminha no mundo por uma ótica espiritual. Princípios, valores, executa o teu trabalho com excelência como se fosse para o Senhor. E não para os homens. Não para os homens. Em obediência, cara, extrema daquilo que Deus falar. Falou, vai ser uma loucura, cara. Vai lá e faz. Não faça como se fosse para homens. Faça como se fosse para Deus. Vou dar um exemplo. Tem um cara na minha equipe, 17 anos ele tem, tá? Completamente louco no mundo, conhece o evangelho há 2 meses, entregou a vida para Jesus nas primícias desse ano, vai se batizar agora em abril. E tipo assim, ó, Deus virou ele do avesso, cara. Virou ele do avesso, ele só fala de Jesus, ele tá vivendo Jesus numa intensidade que ele foi... Ele tava tão aleluiado que ele pegou quinta-feira e foi pro negócio de reino na igreja. E não era na igreja, era lá no Sesc. Daí ele pensou, tá, vou pra casa a pé. Ele mora no Guaranita. Pegou, saiu da igreja e disse que ele já ministrou a mulher do Uber que levou ele. Que ele viu no olho dela que ela tava mal e ele começou a ministrar, já tocou a vida da mulher, ela já chorou e já se emocionou e tal. Ele saiu da igreja e o Espírito Santo assim pra ele, tu vai falar de mim pra toda pessoa que tu te encontrar pelo caminho. E ele fez. Ele fez, cara. Cada pessoa que ele encontrou no caminho foi lá, falou alguma coisa de Jesus pra ela. O ápice. Ele passando na frente da Alexandria, da hamburgueria, passou 5 metros da Alexandria, o Espírito Santo assim, ó, volta, chama a atenção de todo mundo lá dentro, tava lotado na quinta-feira e fala de mim pra eles. Ele assim pra mim, não sou louco de desobedecer o Espírito Santo, voltou, entrou na Alexandria, galera, olha aqui, ó, por favor, oi. Ministrou a palavra, declarou bênção sobre a galera, foi aplaudido, virou as costas e foi embora. Esse é o doido. Contramão do mundo, cara. Exato. Isso aí a gente devia ver todo dia. Todo dia. Porque Jesus falou o quê? Se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão fazer coisas muito maiores do que eu fiz. Onde é que estão os milagres? Cadê as montanhas sendo movidas, os rios sendo abertos, o pessoal passar, os coxos voltando a andar, os cegos voltando a ver? Cadê os loucos? O que Deus fala dos loucos? Que o evangelho é loucura para os sábios. Que ele vai usar o louco para confundir o sábio. Cadê os loucos? Onde é que tá esse cara? Tá aí, tá escrito que ele fosse. Se a gente vivenciasse isso aqui, o mundo realmente seria bem diferente. Cadê esse cara? O que nós estamos fazendo?
Ali Deus mandou, foi categórico, orientou. Ele escutou a voz de Deus, Deus deu autoridade para ele pisar naquele lugar e ele fez o que Deus autorizou ele fazer. Não é eu, não, vou lá fazer também. Vai dar treta. Vai dar errado, eu vou acabar preso. Porque Deus não mandou eu fazer. Por isso que eu digo, quando ele falar, faz. Porque, de novo, olha só, redundante, mas é um fato. Se o teu pai fala pra ti, Obedece. tu obedece. Que não seja por amor, mas por temor. Uhum. E tu vai lá e tu vai fazer o que teu pai falou. Às vezes a contragosto, mas tu vais fazer. Porque com Deus é diferente, cara. Dá vontade de dar com a cabeça na parede. Porque é real. É simples pra caramba. Mas a gente não faz. Óbvio que o mundo tá do jeito que tá. A gente vai dando espaço pro maligno tomar posse. E a gente vê várias pessoas à nossa volta se perdendo porque não tem essa identidade de filho firmada, cara. E a gente tem que falar mais sobre isso. Aquela conversa que a gente teve aquele dia no café. Se tu tiver tua identidade de filho restaurada, tu não tem mais ansiedade, cara. A ansiedade morreu ali. A cura pra ansiedade é tu ter a identidade restaurada, ponto. Porque um filho não tem ansiedade. Um filho não tem medo. Não tem. Um filho não tem preocupação. Não tem, cara. Analisa a tua infância até o momento que tu saiu de casa. Exato. Não tem. Me diz o que tem, não tem. Se o cara falar que meu filho tem ansiedade, porque, tipo assim, eu tô repassando ansiedade pro meu filho, porque eu tô doente. Sim. Agora, se tu pensar assim no nosso primórdio, cara, nunca, por mais disfuncional que meu lar tivesse sido, nunca me preocupei com nada. Comer, beber, vestir, nada. Nunca. Vou saber o que é ansiedade? Eu fui saber o que é ansiedade quando eu fui pro mundo. Uhum. Mas agora tu acha que o meu filho vai saber o que é ansiedade? Não vai. Porque ele tem um pai e uma mãe. Podendo estar se descabelando pra pagar as contas, pra desenvolver, pra resolver o problema. Mas meu filho, cara, pra ele vai estar tudo lindo, maravilhoso. Meu pai e minha mãe me amam. Estamos aqui tudo junto. Eu tenho um pai que me protege. Eu tenho uma mãe que cuida de mim, que cuida da casa. E tá tudo certo, assim segue. Cara, com Deus replica o mesmo padrão. Só que com Deus é o cara que ele nunca vai te decepcionar. Nunca. Pai e mãe vai, tu sabe que vai. Te decepcionaram, já me decepcionaram também. Mas tu bota expectativa em homens no primeiro momento. Porque é o mais palpável. Sim. Agora em Deus, cara, não vai. Agora analisa a tua caminhada com Deus. Quando que ele te faltou com alguma coisa e te decepcionou em alguma vez da tua vida? Nunca. Nunca. Se nós continuar esse bate-papo, nós vamos até... Frouxo. Nó. Frouxo, Cara, frouxo. foi sensacional. Foi diferente. Valeu a pena ter vindo. Eu não queria vir, eu tenho a mensagem salva. E realmente, de fato, falei, meu, cara. É que eu... Pra ver como ele não bota fé em mim, né? Não. Boto fé em Deus. Bom, galera, falar um pouquinho aqui. Você que não conhece, o Porto Estreito hoje é... Mas fala do Adam, né? Tu ia comentar um pouquinho do Adam ali do... bem lembrado. Bom falar, né? Já tem data, né? Já. Junho. Nós temos um projeto que está sendo desenvolvido para homens, para a restauração do homem, da hombridade, do lar, do sacerdócio real. Uma coisa diferente. Eu não posso dar muitos detalhes. Vai ocorrer esse ano. Junho. Se eu fosse falar assim de uma forma, o que é? É um retiro diferente. Vai ser muito bacana. Bem legal. E tem várias etapas, né? Começa só com homens e depois, no futuro, tem projetos envolvendo família e tudo mais. Você que está assistindo aí e ficou curioso sobre o Porto Estreito. O podcast nasceu desse projeto do Anderson, já muitos anos atrás. Nós colocamos em prática. Nós passamos por um tempo. Nós tínhamos alguns apoiadores. Então nós tínhamos um custo de aluguel de sala. Final do ano passado, né? Foi outubro foi saindo, a galera não foi renovando por motivos, né? De economia e tudo mais. Botamos os olhos no mundo e tivemos que se parar. Deus levantou um mantenedor que nós não conhecemos. A gente sabe quem é, mas eu nunca tive contato. O Anderson também não teve contato. Através de uma terceira pessoa. E hoje esse podcast funciona por conta disso. Por
2 empresas que estão nos apoiando. Já quem assistiu viu no telão aí. E pessoas que a gente não conhece, mas que tem, acredito no propósito do Porta Estreita. Nós temos também o pessoal da África, tá? É um projeto missionário, Africa for Jesus e Família em Missão. O vídeo passa no final? Passa no final. Passa no final. Sempre no final. Vocês vão assistir o vídeo aí. A gente tem o Pix ali também, quem quiser Tem ajudar. o Pix das ofertas aqui, no canto do vídeo. Que é tudo direcionado para esses ministérios. Todas as ofertas que vêm. Toda oferta vai para a missão, não fica nada. O nosso custo hoje é 0 por conta dos 2 apoiadores. Então, busque conhecer. Busque se envolver com missão. Na África, dá pra ir? Dá pra ir. Se você quiser ir pra África, a gente arruma um canal pra você e tu vai pra África. Acho Beleza? que daqui a 2 semanas o pessoal vai, né? Vai agora em março. Esse ano tem 2 ou 3 jornadas, eu acho. Ou 2 pra África e uma pro Nepal. Algo assim. Todas em prol de crianças na África. São crianças carentes. São mais de 600 crianças que eles cuidam. Órfãos e viúvas, né? Órfãos e viúvas, não só crianças, claro. No Nepal são crianças de tráfico sexual. Nós temos também o Mercado Solidário, que é um projeto da cidade de Brusque, da Igreja Nação Forte. A assistência social da igreja faz um projeto com o Mercado Solidário muito bacana. Então, assim, busque se envolver. Às vezes a pessoa quer fazer e não tem tempo. Busque uma alternativa de semear, de ofertar. E melhor se for, vai lá abraçar alguém, vai lá conhecer pessoalmente. E não é só, né, Berna? Se for buscar a Nação Forte, tem uma infinidade de ministério que você pode fazer. Não me identifico com a ação social. Cara, tem ministério de jiu-jitsu, tem ministério de futebol, tem ministério de intercessão, tem kids, tem jovem. Cara, não falta. E não precisa ser na Nação Forte. Tem igrejas com projetos maravilhosos na cidade toda que você pode estar se envolvendo. Agora, uma coisa é fato. Aquilo que a gente falou aqui. Tu tem que buscar. Não espera que alguém vá lá na tua porta, bater. Pode acontecer. E se acontecer, não fica esperando muito tempo. Se move. Mas se não acontecer, faz a tua parte. Vai buscar estar junto. Porque assim, ó, o pai quer ter relacionamento contigo de novo, mas tem que fazer a tua parte em buscar o pai e estar lá junto. Que nem o Bernardo falou, o fato de te envolver dentro dessas células, desses grupos, muda tudo. Muda muita coisa, porque tu começa a viver uma vida diferente, começa a te sentir diferente, é um acolhimento diferente, começa a vivenciar experiências únicas que aquele ambiente vai te proporcionar. Enquanto estiver no mundo, o mundo vai te proporcionar certos ambientes e certas experiências. Agora, quando tu começa a te mover para Deus, tu começa a viver o extraordinário e o sobrenatural. Às vezes, num abraço, uma vida pode ser mudada. Às vezes, num olhar, tu pode ser alcançado ou alcançar alguém. Então, seja intencional. Se dispõe a estar lá. Porque, pra servir, a gente sabe que não falta, né? Sempre tem lugar. Era isso. Da minha parte. Fechou? Lembrando, né? Agora no dia 29 de março, a gente tem mais uma imersão à Porta Estreita. Dentro em breve a gente vai estar lançando as inscrições, então fiquem atentos. A gente vai passar aqui também no Instagram do Porta Estreita e da imersão à Porta Estreita. Então fiquem atentos, a gente já vai deixar disponível um cupom de desconto para quem estiver assistindo o podcast, que é Porta Estreita 10. Então, né, fiquem aí ligados nas redes sociais, porque é uma oportunidade de você aprofundar nesse tema que a gente está conversando aqui e bem a fundo na questão de identidade, se recuperar, se restaurar, assumir a sua identidade de filho, se reconectar com seu pai e finalmente cumprir o propósito, que é falar do amor do pai para os teus irmãos. Porque aquilo que o filho mais ama fazer é falar do seu pai. Então, se você está perdido, está buscando um sentido no mundo, eu estou te dando uma alternativa para passar pela porta estreita, que está aberta para você nesse momento, mas ela está ali e precisa ser acessada e buscada. E esse posicionamento, essa decisão está na sua mão. Eu não posso fazer isso por você, infelizmente. Mas eu posso hoje te convidar a estar conosco no dia 29 de março. Seria isso. Fechou, então. Obrigado por você que nos assiste. Curta, compartilhe, envie isso para alguém e tome uma atitude. Faça algo que te aproxime de Cristo. Conheça esse Pai que está disponível para todos. Amém. Fechou? É nóis.
Valeu. Valeu, galera. Deus abençoe e até Deus a próxima. abençoe. Até a próxima. Viver segundo a vontade de Deus é andarmos neste mundo como os seus filhos, como os seus embaixadores, revelando o que Ele é e não o que somos. Deixar a vida de Deus fluir através de nós, abrirmos mãos de nós mesmos, de nossa vontade, manter os nossos olhos nas atitudes do Senhor, no seu querer e na sua vontade, esvaziar de nós mesmos e nos encher do Espírito, deixar o Senhor crescer em nós, para que os nossos atos revelem o Deus que conhecemos. E vivemos a vontade do Pai em cada momento de nossa vida, em cada relacionamento, em cada contato, na forma que expressamos, no que falamos, no que revelamos, nas atitudes que manifestamos. Viver a vontade do Senhor é ser o que Ele é sermos em atitudes semelhantes a Jesus, pois temos nele o exemplo de como agradar e alegrar o coração do Pai. É fazermos as coisas não para nós mesmos, mas para o cumprir e realizar da vontade dele em tudo. É olharmos as pessoas da mesma maneira que ele olha. Sejamos filhos, mas filhos que vivem e revelam ao Pai todas as ações, em todos os relacionamentos e contatos que realizamos. Não estamos aqui